Olá, queridos! Graça e paz, bem-vindos a mais um curso bíblico Apocalipse e Revelações de Esperança. Nós estamos de volta aqui com a nossa série de estudos. Hoje nós vamos estudar a lição de número 13, a doutrina do santuário, é um tema muito importante, ok? Este aqui é o nosso guia de estudos. Você que ainda não tem este guia de estudos, você que talvez esteja tendo acesso pela primeira vez ao nosso material aqui no canal, tá aqui ó, Apocalipse, Revelações de Esperança. Nós já gravamos aqui 12 vídeos, já tivemos 12 lições apresentadas. O nosso último vídeo foi sobre as duas testemunhas do livro do Apocalipse. Aprendemos que o Antigo Testamento e o Novo Testamento são as duas testemunhas. E eu quero convidá-lo aqui, você que não assistiu, assista o vídeo anterior, ok? E são 12. Muito importante, você vai aprender mais sobre as duas testemunhas narradas aqui no livro do Apocalipse. E também assistir às outras 11 lições. É muito importante, você que ainda não assistiu, e você que já assistiu, você que já está me acompanhando desde o ano passado aqui, você que ganhou esse material de estudos, tire um tempo, assista novamente, para você tirar as dúvidas e deixar que o Espírito Santo fale ao teu coração através da Bíblia, através do livro do Apocalipse. Deus tem a sua verdade neste livro sagrado que é a Bíblia, ok? Mas hoje então vamos para a lição 13, tá? É na página 58 de nosso guia de estudos. Vamos então aprender um pouquinho sobre a doutrina do santuário. Eu espero que todos vocês estejam bem. Eu desejo que as bênçãos do Eterno caiam sobre a vida de vocês e permitam que o Espírito Santo fale ao coração de vocês a partir de agora, no que nós iremos então estudar. Oremos ao Senhor. Pai querido, em nome de Jesus, muito obrigado pela oportunidade que temos de abrir a Tua Palavra. Fale ao nosso coração neste momento. Queremos aprender mais da Tua Palavra. Deus, eu oro por todos aqueles que estão tendo acesso a este material, assistindo a este vídeo. Fale a eles agora neste momento. Que Teu Espírito Santo trabalhe em seus corações. Em nome de Jesus que oramos. Amém e amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos lá, queridos. Lição número 13. O santuário. A primeira pergunta de hoje do nosso guia é: o que João escreveu sobre a visão que teve do céu? Apocalipse, capítulo 11 e o verso 19. Nós encontramos então a palavra dizendo o seguinte: abriu-se então o santuário de Deus, que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário. E sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e grande saraivada. Então olha só, João, ele diz aqui para nós que abriu-se então o santuário de Deus que se acha no céu. João não diz assim, olha, o santuário é o céu. Não, ele diz que há um santuário no céu, há um tabernáculo sagrado no céu. E é interessante porque o Apocalipse é repleto de referências sobre este santuário celestial. Nós não iremos ler todos os textos, porque senão fica muito extenso o nosso estudo, mas eu vou estar citando os textos, tá? Para que você depois tire um tempinho para ler aí com calma na sua casa. Por exemplo, capítulo 7 e o verso 15 de Apocalipse. Esse eu vou ler, tá? Pelo menos esse eu quero ler. Capítulo 7 e o verso 15. Diz assim, ó: razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário. E aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Então, nós encontramos aqui no capítulo 7, o verso 15, mais uma referência sobre a existência desse santuário lá no céu. Você depois pode estar ainda lendo o capítulo 14, do verso 15 até o verso 17, uma outra referência ao santuário existente lá no céu. E ao longo do livro do Apocalipse, João ele descreve, né, o que viu no santuário. Então João vai dizer que ele viu ali os candelabros, que ele viu o altar, que ele viu a arca da aliança, que ele viu ali o incensário. E tudo isso você pode estar lendo depois no capítulo 1 de Apocalipse, ali no verso 12, o capítulo 8, o verso 3 e o capítulo 11, o verso 19. E olha que interessante, queridos. Na introdução de cada visão do livro do Apocalipse é apresentada uma cena do santuário celestial. Então existe um santuário, um tabernáculo sagrado lá no céu e João viu em visão, ok? Na pergunta número 2,
qual foi a ordem dada por Deus e ao povo de Israel quanto à construção do santuário terrestre. Agora nós vamos entrar aqui numa parte importante do estudo, que é sobre um santuário que existiu aqui na terra. Foi construído por ordem divina e Deus então vai pedir para Moisés e o povo de Israel construir este tabernáculo, esse santuário aqui na terra. Êxodo capítulo 25. Vamos lá para o Antigo Testamento. É o capítulo 25 de Êxodo, verso 8 e o verso 9. Diz então a palavra do Senhor. E me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles, segundo tudo que eu te mostrar, para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus móveis, assim mesmo o fareis. Então Deus aqui pede para Moisés, ele ordena a Moisés para que um santuário fosse construído, para que ele, Deus, pudesse habitar no meio deles. E esse santuário aqui na terra deveria ser conforme o modelo que Deus mostrou para Moisés. Que interessante. Queridos, embora Deus não se limite a um edifício humano, a construção do santuário proporcionava um centro visível para o verdadeiro culto, servindo como manifestação da presença divina, como demonstração do plano da salvação e antídoto contra a adoração pagã. Então, nós encontramos aí numa ocasião Deus mostrando a Moisés um modelo do verdadeiro tabernáculo existente no céu. Vocês podem depois ler Hebreus no capítulo 8, lá no Novo Testamento, o verso 2, ok? Sobre o que eu acabei de dizer. Deus, ele mostra a Moisés, então, o modelo do verdadeiro tabernáculo existente no céu, aquele que João, ele viu, ok? E dessa forma, então, o santuário aqui da terra era uma cópia adaptada da realidade celestial que deveria, então, representar os diversos aspectos do ministério de Cristo em favor da humanidade perdida. O santuário que Deus pediu para Moisés construir tinha um propósito, tá? E iria representar aí os diversos aspectos do ministério de Cristo. Tudo o que acontecia no santuário terrestre tinha a ver com Cristo, com Jesus que viria no futuro morrer em nosso lugar. E nós vamos descobrir sobre isso no nosso estudo de hoje, ok? Vamos para a pergunta número 3. Por que meios o santuário terrestre foi construído? Importante isso também. Capítulo 36 de Êxodo, e o verso 3. Diz a palavra do Senhor. Estes receberam de Moisés todas as ofertas que os filhos de Israel haviam trazido para a obra do serviço do santuário, para fazê-la, e ainda cada manhã o povo trazia a Moisés ofertas voluntárias. Olha que coisa bonita, o santuário terrestre, ele foi construído com os recursos dos israelitas que receberam um chamado de Moisés para a oferta do santuário. E é bonito porque a gente percebe, quando a gente lê aqui o capítulo 36, todo o capítulo 36, a gente percebe que eles manifestaram, queridos, uma dedicação tão grande que as ofertas foram mais do que suficiente para a construção. Vocês podem ler aí o verso 6 e o verso 7 do capítulo 36 e vocês verão o que eu estou dizendo. E aqui nós aprendemos duas verdades na palavra de Deus. O próprio Deus, ele estabeleceu os dízimos e as ofertas, tá? Os dízimos e as ofertas foram instituídas por Deus, tá bom? Para quê? Para a manutenção de sua igreja. Isso já lá nos tempos antigos. E também nos tempos atuais, os dízimos e as ofertas são importantes para a manutenção da igreja de Deus. É por isso que nós cremos lá em Malaquias 3, e o verso 10, sobre os dízimos e as ofertas. Eles devem ser devolvidos ao Senhor, porque também é um ato de adoração. E a obra de Deus, a igreja de Deus, ela é mantida, e a obra de Deus é avançada ao redor do mundo através dos dízimos e das ofertas. E assim o santuário terrestre foi construído.
através das ofertas voluntárias, e o santuário foi construído. Ok? Pergunta 4, vamos lá. Que móveis havia no santuário terrestre? Vamos agora descobrir um pouquinho como que era o santuário terrestre. Capítulo 31 de Êxodo. Nós vamos ler do verso 7 até o verso 9. Olha só o que diz a palavra. A tenda da congregação e a arca do testemunho e o propiciatório que está por cima dela e todos os pertences da tenda. E a mesa com seus utensílios e o candelabro de ouro puro com todos os seus utensílios e o altar de incenso. E o altar do holocausto com todos os seus utensílios e a bacia com seu suporte. Ok? Eu quero agora trazer para vocês como que era o santuário terrestre, tá bom? Eu vou estar citando vários textos bíblicos. Como eu disse, nós não vamos ver todos os textos bíblicos, porque senão o nosso estudo vai ficar muito extenso, vai ficar um vídeo muito grande. Eu quero que você depois, ao você ouvir aqui os textos que eu vou citar, você vai lá depois com o tempinho, confira, tá bom? Confirmando o que nós estamos aqui apresentando para vocês hoje. Você que tem o guia de estudos, tá? Está no guia de estudos, todas as informações, todos os textos bíblicos. Então, primeira coisa, vamos lá. No átrio ou pátio. Então, havia o átrio e o pátio, tá? Então, o que estava ali no pátio? Estava ali o altar dos sacrifícios, em que os holocaustos acendiam como um cheiro agradável ao Senhor. Você pode confirmar isso no capítulo 1 de Levíticos, tá? No verso 9. E aqui simbolizava Cristo, que haveria de se entregar a si mesmo por nós como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Aí você vai lá em Efésios capítulo 5, no verso 2, você vai encontrar o que eu estou dizendo. Havia também uma bacia com água para purificação. Capítulo 30 de Êxodo. Eu quero que você depois leia lá. Capítulo 30 de Êxodo, verso 18. Ok? Está ali a descrição sobre essa bacia com água para purificação. Agora vamos entender o significado. A água representava, ou melhor, representa o Espírito Santo. Então quando você vai para João capítulo 7, verso 37 ao verso 39, você vai encontrar lá que a água representa o Espírito Santo. Só que também a água representa a palavra. Aí no João capítulo 13, o verso 10, o capítulo 15, o verso 3, Efésios 5, verso 26, está ali nos mostrando que a água também representa a palavra. Mas a água também representa o batismo. Aí você pode confirmar lá em João capítulo 3, verso 5, Romanos 6, verso 3 a 6, 1 João 5, tá? E o verso 8. Agora vamos sobre o lugar santo. O que era o lugar santo, Anderson, no santuário terrestre? O lugar santo, queridos, era o primeiro compartimento do santuário. Tá? Era a primeira sala. E essa primeira sala, porque, para ficar bem claro, o santuário era dividido em dois compartimentos. Saindo agora do pátio, tá bom? Vamos para o santuário. Vamos entrar no santuário. Então o santuário tinha dois compartimentos. O primeiro compartimento se chamava lugar santo. O segundo compartimento se chamava lugar santíssimo. O que dividia o lugar santo do santíssimo era o véu. Ok? Então, no lugar santo, que era o primeiro compartimento, à direita ficava a mesa dos pães. Você pode encontrar isso depois lá no capítulo 25 e o verso 30, tá? A descrição. Com 12 pães feitos de flor de farinha. Capítulo 24 e o verso 5 de Levíticos, está lá a descrição. Representando Jesus, o pão da vida. Lá em João no capítulo 6 e o verso 48, Jesus, ele é o pão da vida. Aí no lado esquerdo do lugar santo, o primeiro compartimento, estava o candelabro de ouro. Você pode confirmar isso no capítulo 40 de Êxodo, no verso 24, com 7 lâmpadas, tá? Êxodo capítulo 25, verso 37, e continuamente acesas. Capítulo 24 de Levíticos, verso 2. Todos esses textos vai estar descrevendo aqui, né? Confirmam o que eu estou apresentando para vocês sobre o primeiro compartimento, lugar santo. Agora, o profeta João, ele viu o candelabro no céu, lá no capítulo 1 e o verso 12 de Apocalipse. As 7 tochas ardendo diante do trono de Deus, né? Capítulo 4, verso 5 de Apocalipse. Jesus no meio dos 7 candeeiros, capítulo 1, verso 12 até o verso 18 de Apocalipse. E o próprio Jesus disse que ele é a luz do mundo.
João capítulo 8 e o verso 12, ok? Aí, diante do véu, no altar de incenso, leia depois lá, capítulo 30 de Êxodo, no Antigo Testamento, do verso 1 até o verso 3, e também o capítulo 40 e o verso 26. O sacerdote queimava incenso de manhã e à tarde. Você encontra isso, esta afirmativa minha, no capítulo 30 de Êxodo, no verso, capítulo 30 de Êxodo, verso 7 e o verso 8, ok? João também viu um altar de ouro, diante do trono de Deus no céu. Aí você vai lá para o capítulo 8 de Apocalipse, e o verso 3, você vai ver lá, João viu um altar de ouro diante do trono de Deus no céu. Perceba a ligação entre o santuário terrestre e o santuário celestial. Moisés, quando ele e o povo eles construíram o santuário terrestre, Moisés teve que ver o modelo. Deus mostrou o modelo para Moisés. Então, por isso que você percebe aqui essa ligação entre o santuário da terra e o santuário do céu. Ok? Vamos então adiante. E disse que o incenso subia com as orações dos santos. João disse isso. Você pode confirmar no capítulo 8 de Apocalipse, no verso 3 e o verso 4. Agora vamos para o lugar santíssimo. Como eu disse, o santuário era dividido em 2 compartimentos. Lugar santo, primeiro compartimento, lugar santíssimo, segundo compartimento. E este lugar santíssimo aqui, queridos, era o lugar mais sagrado. Estava além do véu. Além do véu. E ali ficava o que antes? Ficava a Arca da Aliança. Ok? Capítulo 26 de Êxodo, no verso 33, você pode confirmar isso. Hebreus capítulo 9, verso 4 também está lá. Leia depois, é importante. E João descreveu a Arca de Deus no santuário celestial também. No santuário celestial, no lugar santíssimo, João viu ali no capítulo 11, o verso 19 de Apocalipse, sobre a tampa da arca, conhecida como propiciatório, a presença de Deus era visível. No capítulo 25 de Êxodo, verso 21 e o verso 22, simbolizando então seu trono sagrado. Aí no Apocalipse, o Senhor é retratado assentado sobre o trono glorioso. Está lá no capítulo 4 e o verso 2. Tá bom? Então, é importante que você leia todos os textos aqui sobre a maneira como eu apresentei para vocês como era o santuário terrestre, a ligação com o santuário celestial. Só que eu quero que você que tem aí o guia de estudos, vá lá na página 104 do teu guia de estudos, olha só. Eu vou mostrar para vocês que não tem aí o guia de estudos. Está aqui, ó, um diagrama para mostrar como que era o santuário terrestre. Ó, aqui, ó, o pátio, o que tinha no pátio. Aqui está o tabernáculo, tá bom? Aqui está o tabernáculo. Aqui está mostrando, né, a divisão entre os 2 compartimentos. A primeira sala, lugar santo, e lá depois do véu, a segunda sala, o lugar santíssimo. O que tinha no lugar santo, e lá além do véu, o que vai ter no lugar santíssimo, né? O segundo compartimento. Então é importante que você então aí conheça melhor detalhes sobre o santuário terrestre. Nós vamos para a pergunta número 5. Quem podia entrar em cada cômodo dos santuários? Que é muito importante. Vamos para Hebreus. O livro de Hebreus, no capítulo 9, o verso 6 e o verso 7. Olha só o que diz a palavra do Senhor. Mas no segundo, o sumo sacerdote, ele sozinho, uma vez por ano, não sem sangue, que oferece por si e pelos pecados de ignorância do povo. Ok? Então, olha só. Aqui nós acabamos de ler que o sumo sacerdote, quem era o sumo sacerdote antes? O sumo sacerdote, ele era que estava acima dos sacerdotes, né? O chefe dos sacerdotes. O sumo sacerdote era o único que tinha acesso ao segundo compartimento do santuário da terra, ou o lugar santíssimo, o que ficava além do véu, depois do véu. Então, somente o sumo sacerdote podia entrar no lugar mais sagrado, o santíssimo, o segundo compartimento. Os demais sacerdotes não podiam ter acesso ao lugar santíssimo. Os sacerdotes, eles só podiam entrar no lugar santo, ok? No primeiro compartimento. Ali eles podiam entrar. E ali eles tinham acesso
todos os dias. Vocês podem ler depois Êxodo no capítulo 27, o verso 21, o capítulo 30, o verso 7, o verso 8, tá? Tudo do livro de Êxodo. Você vai ver ali que os sacerdotes tinham acesso ao lugar santo todos os dias. E o sumo sacerdote também, ele também tinha acesso ao lugar santo. Porém, somente ele depois podia entrar no lugar santíssimo. Os sacerdotes não, ok? Ficou claro? Né? Aí, como eu disse, então, o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo, só que ele entrava lá, queridos, uma vez por ano. Uma vez por ano que ele entrava lá. Não era todo dia, não. Era uma vez por ano. Durante o ano, ele tinha acesso ao lugar santo, o primeiro compartimento, junto com os sacerdotes. Mas uma vez por ano, ele, o sumo sacerdote, então, tinha acesso ao lugar santíssimo. Para fazer o quê? Para fazer o dia da expiação. Era o chamado ritual do dia da expiação. Eu quero que você leia depois capítulo 30 de Êxodo, verso 10, e Levíticos 16, verso 2, aí depois do verso 12 até o verso 17. Anote, é importante isso daí, ok? O povo de Israel, eles celebravam sete festas sagradas. E essas 7 festas, elas ocorriam no decorrer do ano. Elas podiam cair em qualquer dia da semana. Okay? Eram festas sagradas, assim como o sábado do 7º dia, o sábado semanal. Então o povo hebreu guardava o sábado semanal, honrava a Deus no 7º dia e também honrava a Deus nestas 7 festas sagradas. E o dia da expiação era uma destas sete festas. Havia ali a festa de Pentecostes, dos pães asmos, a Páscoa, enfim. Então eram festas sagradas, que também são chamadas de sábados cerimoniais, porque eram sagradas, como o sábado do 7º dia era sagrado e é sagrado. E às vezes, queridos, essas festas podiam cair no dia de sábado. E quando cair no dia de sábado, aí tornava-se um grande sábado, porque o povo já guardava o sábado semanal e guardava então essas festas sagradas também, ok? Ficou claro aí? Então havia o dia da expiação, tá bom? Uma dessas 7 festas aí. E nesse dia dessa festa, era o dia que o sumo sacerdote tinha acesso ao Santíssimo, ao segundo compartimento do santuário terrestre. Ok? Agora vamos para a pergunta de número 6. O que os sacerdotes faziam diariamente no pátio? O que acontecia no pátio? Vamos para Êxodo capítulo 29, o verso 38 até o verso 42. Olha só o que diz a palavra de Deus. Acompanhe comigo aí, é importante você ler comigo. Isto é o que oferecerá sobre o altar: 2 cordeiros de 1 ano, cada dia, continuamente. Um cordeiro oferecerás pela manhã e o outro ao pôr do sol. Com o cordeiro, a 10ª parte de um efa de flor de farinha, amassada com a 4ª parte de um rim de azeite batido, e para libação, a 4ª parte de um rim de vinho. O outro cordeiro oferecerás ao pôr do sol, como oferta de manjares, e a libação como de manhã, de aroma agradável, oferta queimada ao Senhor. Este será o holocausto contínuo por vossas gerações, a porta da tenda da congregação, perante o Senhor, onde vos encontrarei para falar contigo ali. Então olha só que interessante, queridos. Os sacerdotes ali no pátio, olha só o que eles tinham que fazer diariamente. Nós acabamos de ler aqui que era contínuo, né? Eles então tinham que diariamente no pátio do santuário realizar aqui este ritual, né? Você vê que um cordeiro era oferecido pela manhã e o outro cordeiro era oferecido ao pôr do sol. Tudo isso aqui que eles faziam, que eles realizavam, tudo isso aqui simbolizava Jesus no futuro. Jesus que veria, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, conforme João Batista disse, ok? Lá no Novo Testamento. Tudo era uma simbologia. Esses cordeiros aqui simbolizavam Jesus. Os pecadores, olha só, o judeu pecador, ele trazia para o santuário terrestre, né, o melhor cordeiro sem defeito,
um cordeiro sem defeito, porque simbolizava Jesus, o Cordeiro de Deus, que é um cordeiro também sem defeito, sem mácula, né, sem mancha do pecado. E ali, diariamente, o pecador arrependido de suas falhas, simbolicamente, quando colocava a sua mão sobre o cordeiro, confessava os seus pecados, aquele cordeiro então era morto, o seu sangue era derramado, então aquele pecador, ele então era perdoado, né? Perdoado pela misericórdia de Deus. Era Jesus morrendo no lugar daquele pecador judeu, sendo simbolizado por aquele cordeiro ali. Então, todos esses rituais que aconteciam no santuário apontavam para Jesus no futuro. Então, os sacerdotes aqui, eles tinham essa função. Diariamente, olha só, diariamente ou contínuo, né? Era realizado ali diariamente no pátio do santuário, significando a constante disposição de Cristo em perdoar os pecados. E esta era uma provisão para aqueles que transgrediam os mandamentos e aceitavam pela fé os méritos do futuro sacrifício do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Então, foi o que eu disse para vocês, né? Já em outros vídeos, né? Nós já tivemos outros vídeos sobre isso aqui, falando sobre o ministério de Jesus, a sua morte, né? O plano da salvação. Então agora você está entendendo o porquê da existência do santuário celestial. A salvação pela graça não começou na cruz. A salvação pela graça é confirmada na cruz, ok? É confirmada na cruz. Então o santuário terrestre, você percebe nele ali o plano de Deus para salvar e resgatar o ser humano. Pergunta de número 7. O que era realizado uma vez então ao ano, no 10º dia do 7º mês? Vamos agora para Levíticos. Para Levíticos no capítulo 23. Agora nós vamos ler um pouquinho o livro de Levíticos, no capítulo 23. E o verso 27 e o verso 28. Diz a palavra do Senhor. Mas, aos 10 deste mês 7º, será o dia da expiação. Tereis santa convocação, e afligireis a vossa alma, trareis oferta queimada ao Senhor. Nesse mesmo dia nenhuma obra fareis, porque é o dia da expiação, para fazer expiação por vós perante o Senhor, vosso Deus. Vocês percebem como que era importante o dia da expiação? Porque o texto diz para nós aqui, que era santa convocação. E eles não deviam fazer nenhuma obra. Assim como o sábado do 7º dia, né, o sábado semanal, era sagrado, eles não podiam fazer nenhuma obra, também nestas festas aqui, nestas festas anuais, eles também não podiam fazer nenhuma obra. Quando chegava o dia da expiação, nenhuma obra. O povo, a nação era convocada. Era santa convocação. Era momento deles afligirem a alma deles. Era o dia de fazer expiação dos pecados. Era uma festa importante, sagrada, meus queridos. Então, aqui, mais uma vez, para ficar claro para vocês. Então, no santuário israelita, havia 2 serviços. O diário e o anual, certo? Então, durante o ano, no lugar santo, os sacerdotes e o sumo sacerdote ofereciam sacrifícios diários para expiar, né, e perdoar os pecados do povo. No entanto, quando chegava o dia da expiação, ok? O sumo sacerdote, então, entrava no segundo compartimento do santuário, chamado lugar santíssimo, para fazer o que então ali? Fazer a expiação dos pecados e a purificação do santuário. Você pode confirmar isso no capítulo 30 de Levíticos, capítulo 16. Então, olha só, o serviço diário, ele lidava com o quê? Ele lidava com os pecados em base individual. Né? O povo judeu, né, o povo de Israel levava os cordeiros, né, diariamente para o santuário, enfim, de forma individual ali. Todo esse ritual lidava com o seu pecado individual. Agora, no serviço anual aqui, o dia da expiação era um pouquinho diferente. Todo o cerimonial assumia um componente de purificação e eliminação dos pecados do povo.
Leia todo o capítulo 16 de Levíticos, porque você vai então entender. Era o dia de purificar todo o povo. Era o dia de purificar o santuário, porque o santuário durante o ano inteiro estava naquele processo, naquele ritual, né? E agora era o momento de então purificar o santuário, purificar o povo, era dia de juízo. O pecado deveria ser então eliminado do meio do povo. Então era uma festa solene, era uma santa convocação. Era o momento de todos ali afligirem as almas, né? Porque era o dia de purificação. Agora, como que a eliminação do mal era ilustrada no dia da expiação? Essa é a pergunta número 8, que é importante, ó. Como que a eliminação do mal era ilustrada nesse importante dia, o dia da expiação aqui? Capítulo 16 de Levíticos, vamos lá, o verso 10. Capítulo 16 e o verso 10. Olha só o que diz a palavra do Senhor. Mas o bode sobre que cair a sorte para o bode emissário será apresentado vivo perante o Senhor para fazer expiação por meio dele e enviá-lo ao deserto como bode emissário. Olha só. Agora, verso 20 até o verso 22. Acompanhe comigo. Havendo, pois, acabado de fazer expiação pelo santuário, pela tenda da congregação e pelo altar, então fará chegar o bode vivo. Vamos lá, vamos lá, eu li, foi o verso 20, né? Verso 20, olha lá. Verso 21. Arão porá ambas as mãos sobre a cabeça do bode vivo. O Arão aqui era o sumo sacerdote, ok, queridos? Arão era o sumo sacerdote. Então Arão porá ambas as mãos sobre a cabeça do bode vivo, e sobre ele confessará todas as iniquidades dos filhos de Israel, todas as suas transgressões e todos os seus pecados, e os porá sobre a cabeça do bode, e enviá-lo ao deserto pela mão de um homem à disposição para isso. Assim, aquele bode levará sobre si todas as iniquidades deles para a terra solitária, e o homem soltará o bode no deserto. Então, olha só, como a eliminação do mal era então ilustrada aqui no dia da expiação. Queridos, no dia da expiação, aqui 2 bodes. Era lançado sorte sobre 2 bodes. Um bode era para o Senhor e o outro bode era para Azazel, ou como é chamado de bode emissário, tá? O bode emissário, ou Azazel no original. E este bode emissário, ou bode para Azazel, ele não era sacrificado. Então por quê? Como eu disse, 2 bodes eram trazidos, lançados sorte. Este primeiro bode, ele era sacrificado porque ele era para o Senhor, ok? Mas o que era para Azazel, ele não era sacrificado, certo? Ele não era sacrificado. Por que ele não era sacrificado? Vocês vão entender. Mas eu quero ainda trabalhar um pouquinho com vocês aqui uma questão importante, sobre a questão do bode que era para o Senhor. Volte aqui comigo no capítulo 16 de Levíticos e o verso 8. Ó. Verso 7, melhor, verso 7. Também tomará ambos os bodes e os porá perante o Senhor à porta da tenda da congregação. Agora verso 8. Lançará a sorte sobre os 2 bodes, uma para o Senhor e a outra para o bode emissário. Quando você vai para o verso 20, fala assim, ó, havendo, pois, acabado de fazer expiação pelo santuário, pela tenda da congregação e pelo altar, então fará chegar o bode vivo. Então você percebe que o primeiro bode era morto. O que era para Deus, o que era para o Senhor, era morto. O sangue dele era derramado. E o sangue dele, então, acontecia aqui a expiação pelo santuário. Todo o ritual da expiação, né, do dia da expiação. O sangue do bode, então, agora, ele é derramado, o que era para o Senhor. Então, ocorria a purificação do santuário. Quando terminava esse procedimento, então trazia o outro bode, o segundo, o que era vivo. Esse não era morto. O primeiro bode era para o Senhor, porque Anderson, porque lá em Hebreus, no capítulo 9, no verso 22, diz que,
eu vou ler com vocês, que é importante nós lermos aqui. Hebreus capítulo 9 e o verso 22, para que vocês entendam. Olha só o que diz a palavra do Senhor. Verso 22. Com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue. E sem derramamento de sangue, não há remissão. Então, o sangue deveria ser derramado para que houvesse, então, remissão. É por isso que o bode para o Senhor era morto, porque o sangue dele simbolizava o sangue de Jesus, que seria derramado por nós na cruz no futuro. E se não há derramamento de sangue, não há remissão de pecados. Ok? Então, por isso que o sangue, o primeiro bode aqui, o bode que era para o Senhor, simbolizava Jesus e através deste sangue, deste bode que era do Senhor, então ocorria a purificação do santuário no dia da expiação e a purificação do povo. Então, terminava este procedimento, né? Este ritual. Então, trazia então o bode vivo. E o bode vivo, então, o bode emissário, este aí não morria, por quê? Ele não morria em substituição a ninguém, porque representava o originador e o verdadeiro culpado dos pecados que já haviam sido perdoados, expiados por meio do sacrifício do bode para o Senhor, conforme o verso 20 do capítulo 16 de Levíticos. Então, o que nós lemos aqui sobre o bode emissário, que o sumo sacerdote Arão colocava a mão sobre a cabeça do bode, confessava os pecados de todo o povo, de toda a nação, na cabeça do bode, de maneira simbólica. Agora, tudo era transferido para este bode emissário. Ele tornava-se o culpado pela desgraça, pela maldade da nação de Israel, né? Por tudo de ruim que o povo judeu havia cometido. E agora esse bode era lançado ao deserto. E lá, sozinho, numa terra solitária, o bode ficava lá e morria lá, simbolizando que ele era então o culpado. O que é que isso significa? O que isso tem a ver? Qual o significado por trás dessa simbologia? Porque este bode para Azazel, ele não simboliza Jesus. Talvez você fale, mas por quê? Se todos os cordeiros são simbologia de Cristo, por que este bode não pode simbolizar Jesus? Porque, repito, porque ele não era morto, porque o sangue dele não era derramado. Diferente do primeiro bode para o Senhor, onde o sangue era derramado, que era usado para então fazer então a purificação do santuário, do povo, perdoar o povo e expiar o pecado do povo. Né? Então, o sangue dele não era derramado. Diferente de todos os cordeiros, né, que durante o ano, né, os cordeirinhos que eram trazidos, eles eram mortos, o sangue deles eram derramados, todos eles simbolizavam Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus. E aqui, somente um bode simboliza Jesus, o que era derramado o sangue dele. Esse para Azazel não. Esse não simboliza Jesus. Ele simboliza, sabe quem? Satanás do futuro. Quando Jesus Cristo então voltar pela segunda vez, buscar o seu povo, que foi então redimido por seu sangue, e quando Jesus levar o seu povo para o céu, vocês se lembram? Durante 1000 anos, nós vamos então reinar com Cristo lá no céu, a terra vai estar deserta, os ímpios foram destruídos, aqueles que não aceitaram o sacrifício de Jesus, Satanás está sozinho com seus anjos aqui na terra, onde as cidades foram derribadas, o planeta está deserto. Vamos lá para capítulo 20 de Apocalipse, tá? É importante você ler lá o capítulo 20 de Apocalipse, fala sobre a prisão de Satanás. Ele vai ser preso porque não vai ter ninguém para tentar. Então Satanás está aqui sozinho nessa terra solitária, como o único responsável, culpado pela desgraça humana, pelo sofrimento humano, pela maldade humana. Então, bode para Azazel, aqui do santuário terrestre, que o sumo sacerdote Arão enviava para o deserto, simboliza Satanás no futuro, como o único culpado pela desgraça da humanidade. Ok, queridos? Isso aqui é muito importante. Vamos para a pergunta número 9. Pergunta número 9. O que todo o cerimonial do santuário terrestre representava? Olha só, Hebreus capítulo 8, verso 4 e 5. Diz assim, ora, se ele estivesse na terra, nem mesmo o sacerdote seria visto existirem aqueles que oferecem os dons segundo a lei, os quais ministram em figura e sombra das coisas celestes, assim como foi Moisés divinamente instruído quando estava para construir o tabernáculo, pois, diz ele,
vê que faças todas as coisas de acordo com o modelo que te foi mostrado no monte. É interessante nós notarmos aqui, meus queridos, que o sistema de sacrifício do Antigo Testamento ensinava ao povo a natureza terrível do pecado e apontava para Jesus Cristo como o único que pode perdoar a culpa. Então, os muitos sacrifícios que eram eficazes, ou melhor, vou corrigir aqui. Os muitos sacrifícios aqui não eram eficazes por si mesmos, pois o pecado é uma ofensa moral. Só o sangue de Jesus Cristo, ilustrado por aqueles sacrifícios simbólicos, pode expiar os pecados da humanidade. Então, para você entender que o sangue dos cordeiros que eram derramados e o sangue daquele bode que era lançado sorte, que era para o Senhor, onde o seu sangue era derramado, o sangue desses animais, meus queridos, não eram eficazes por si mesmos, ok? Não eram eficazes. Por isso que eles eram uma simbologia do sangue de Cristo, então seria derramado no futuro na cruz, para então redimir, né, a humanidade fracassada desde a queda de Adão. Então somente o sangue de Jesus pode expiar os pecados da humanidade. Aí Hebreus capítulo 10, verso 4, você pode ler depois. Romanos 3, verso 21 até o verso 25. 1 João 1, verso 7, é importante você ler depois, tá bom? Agora vamos para a pergunta 10. Qual é o único que pode exercer o ofício de sumo sacerdote no santuário celestial? Olha só o que diz Hebreus capítulo 8, verso 1 e 2. Ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote, que se assentou à destra do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, não o homem. Vocês podem perceber que o santuário que está lá no céu, né, o tabernáculo celestial que o profeta João ele contemplou na ilha de Patmos, nenhum homem construiu, foi o próprio Deus, né? O que foi o santuário que foi construído aqui na terra. E aliás, para ficar bem claro que o santuário terrestre, ele perdeu a sua validade com a morte de Jesus Cristo na cruz. Quando ele morreu na cruz do Calvário, quando o véu foi rasgado, lembra o véu que separava o lugar santo? O primeiro compartimento do lugar santíssimo, o segundo compartimento, quando ele foi rasgado, ali encerrou o santuário terrestre. Os sacrifícios não eram mais necessários. Não precisava mais sacrificar cordeiros, não era mais necessário fazer a festa do dia da expiação, porque agora estava concluído. O santuário terrestre, ele chegou, né, ao seu fim. Agora, um outro santuário, o do céu. Este, em breve, Jesus começaria então uma obra maravilhosa após a sua ascensão ao céu, quando ele voltou para o céu. Ok? E aqui que nós lemos, ó, Jesus é o único, Jesus é o mediador único e suficiente entre Deus e o ser humano. Então, ele é o único que pode exercer o ofício de sumo sacerdote no santuário celestial. Mais ninguém. Somente ele, porque ele venceu a morte por nós, né? Então, olha só. Você pode ler 1 Timóteo capítulo 2, verso 5, tá? Atos capítulo 4, verso 11 e verso 12. Ó, um mediador intercede entre duas partes. Assim, por intermédio de Cristo, Deus pôde se reconciliar conosco. 2 Coríntios 5, verso 18. E como nosso representante, Cristo intercede por todos nós diante do Pai, oferecendo os méritos de seu sangue quando o aceitamos. Que maravilha! Está lá em 1 João 1, verso 7, né, verso 9 e capítulo 2 também, verso 1 e o verso 2 de 1 João. Ok, queridos? Vamos para a pergunta 11. Qual é a obra desempenhada por Jesus Cristo no santuário celestial? Hebreus 7 e o verso 25 nos dá a resposta. Capítulo 7 e o verso 5 de Hebreus. Diz a palavra do Senhor. Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Eu vou ler novamente. Ó. Por isso também
pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Então Jesus, ele intercede por nós no santuário celestial. Ele é aquele que intercede por nós. Está diante de Deus Pai, né? E é bonito, porque quando nos arrependemos de nossos pecados, nós pedimos perdão. Você pode pedir perdão quando você se arrepende dos seus pecados, tá? E libertação a Jesus Cristo. Só que apesar de o perdão nos ser concedido gratuitamente, não é de graça para Jesus. Por que não é de graça? Porque ele morreu na cruz. Ele morreu na cruz como um sacrifício, tomando sobre si a punição por nossos pecados. E agora, meus amados amigos, no santuário celestial, está lá ele como sumo sacerdote. Ele apresenta diante de Deus Pai os méritos do seu sangue derramado na cruz, para que cada pecador arrependido, que o procura, seja absolvido por Deus da condenação eterna. Todo aquele, meus queridos, que busca a mediação sacerdotal de Cristo, pode se beneficiar do preço pago por seu sacrifício expiatório. Isso é lindo. Não é o que você tenta fazer, querido. É o que Cristo já fez por você. Você apenas precisa aceitar o que Ele já fez por você. Ele já fez o que você não pode fazer. Ok? Então isso é maravilhoso. Aceite isso. E seja livre em Cristo Jesus. E para nós encerrarmos aqui nossa última pergunta, o que ocorrerá quando o ministério intercessor de Cristo no santuário celestial for encerrado? Eu quero encerrar lendo então Apocalipse capítulo 14, do verso 14 até o verso 20. O que vai acontecer quando o ministério intercessor de Cristo no santuário celestial for encerrado, porque um dia vai encerrar. Hoje nós estamos vendo no tempo de graça, mas um dia isso vai acabar. Hoje é tempo de salvação, é o dia de salvação, mas um dia isso vai chegar ao fim. Ok? Olha só, capítulo 14. Acompanhe comigo aí. Verso 14 até o verso 20. Olhei e eis uma nuvem branca, e sentado sobre a nuvem um semelhante a filho do homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro e na mão uma foice afiada. Outro anjo saiu do santuário, gritando em grande voz para aquele que se achava sentado sobre a nuvem: toma tua foice e ceifa, pois chegou a hora de ceifar, visto que a seara da terra já amadureceu. E aquele que estava sentado sobre a nuvem passou a sua foice sobre a terra, e a terra foi ceifada. Então saiu do santuário, que se encontra no céu, outro anjo, tendo ele mesmo também uma foice afiada. Saiu ainda do altar outro anjo, aquele que tem autoridade sobre o fogo, e falou em grande voz ao que tinha a foice afiada, dizendo: toma a tua foice afiada, e ajunta os cachos da videira da terra, porquanto as suas uvas estão amadurecidas. Então o anjo passou a sua foice na terra, e vindimou a videira da terra, e lançou-a no grande lagar da cólera de Deus. E o lagar foi pisado fora da cidade, e correu o sangue do lagar até aos freios dos cavalos, numa extensão de 1.600 estádios. Olha só, queridos, aqui nós encontramos nessa narrativa simbólica do profeta João sobre o que vai acontecer quando o ministério intercessor de Cristo no santuário, então, for encerrado. Queridos, quando Jesus terminar a sua obra no santuário celestial, ele virá a esta terra pela segunda vez para fazer a ceifa ou a colheita do seu povo redimido. Que coisa linda! É a segunda vinda de Cristo. Ele vem para buscar o seu povo, os seus seguidores, espalhados por todo o planeta Terra. Quando o tempo de graça terminar para este planeta, quando não mais houver a atuação do Espírito Santo na vida do coração das pessoas, convidando-as para então se arrependerem de seus pecados e aceitarem o sacrifício de Jesus, quando isso terminar, meus amados, Cristo vem então para buscar o seu povo. Só que fala também aqui, que também trará a retribuição aos ímpios, ou seja, aqueles que não aceitaram Jesus, aqueles que não permitiram que o Espírito Santo, os convertessem, tá? E eles então serão destruídos pelas suas más escolhas. É por isso que aqui é simbolizado pela narrativa que nós lemos, do verso 17 ao verso 20 do capítulo 14 de Apocalipse,
simbolizado pela imagem das uvas lançadas no lagar da cólera de Deus. Então, o fim dos ímpios não se deve, queridos, a um capricho divino, mas é resultado do apego ao mal. Jesus morreu para salvar todo mundo, mas é uma questão de escolha, você que escolhe aceitar ou não o sacrifício de Jesus. Então, Deus porá fim ao pecado, e tudo que estiver ligado ao mal será então eliminado. É isso que ocorre quando deixamos a fonte de vida. Ao rejeitar a vida que nos sustenta, nós nos entregamos à morte. É por isso que neste momento o convite para você é: aceite a vida. Aceite a vida, seja livre e seja feliz. Querido, você entendeu hoje, no estudo de hoje, você entendeu que os diversos rituais do santuário terrestre representam a morte de Cristo na cruz e seu ministério no santuário celestial? E você quer agora se comprometer a aceitá-lo como seu fiel sumo sacerdote? Você quer entregar a sua vida hoje nas mãos dele? E você reconhece que ele é o maior interessado em salvar você? Se é o teu desejo, ore comigo agora, em nome de Jesus. Pai querido, em nome do Senhor Jesus, eu oro por esta pessoa que aprendeu hoje sobre o santuário do céu, sobre o santuário da terra, que era uma simbologia do que Jesus Cristo faria por nós na cruz do Calvário e do que Cristo está fazendo por nós agora no santuário do céu. Essa pessoa entendeu, ela quer entregar-se a Cristo agora, ela quer ser salva agora, que teu Espírito Santo possa, Pai, agora ser derramado sobre essa pessoa. Ó Deus, que o Senhor possa santificar essa pessoa e prepará-la para a segunda vinda de Jesus. Em nome de Cristo nós oramos. Amém e amém. Querido, que Deus te abençoe, que você possa ter aprendido sobre o assunto de hoje. Se ficou alguma dúvida, assista novamente o vídeo, leia os textos que eu citei durante a lição de hoje, tá bom? Mas se você quiser fazer uma pergunta, você pode fazer uma perguntinha aqui no nosso canal, ali embaixo, tá bom? Estamos aqui para ajudá-lo a compreender melhor sobre o assunto. E no próximo estudo, nós vamos estudar a lição 14 sobre a Igreja de Deus, tá bom? Não perca o nosso próximo estudo. Fique com Deus, em nome de Jesus. Amém.